pensando também um pouco nessas últimas décadas, acho que um marco positivo dessa atuação do Estado foi a publicação do Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, né? Talvez tenha sido ali um primeiro passo ou um ponto num processo muito fragmentado, mas eu queria comentar com você como é que você enxerga a importância de um documento como esse. Eu acho que é o nosso grande marco, acho que é a nossa grande diretriz, porque foi o primeiro momento que pessoas LGBTs do país inteiro, dos diferentes pontos de capital, de interior, Rio de Janeiro, de Goiás, São Paulo, do Pará, do Tocantins, de todos os lugares do mundo, se reuniram para discutir, né, para pensar, tá, o que está acontecendo. E isso foi um plano de Estado, foi uma política pública de 2008, né, impulsionada em 2008, 2009, e foi um momento incrível, assim, quando você vê, e o mais legal, né, pessoas LGBTQIA+, de direita, de esquerda, de centro, dos diferentes pontos, todo mundo debatendo metas e planos a serem alcançados nos próximos 10 anos. O que a gente quer? O que a gente está fazendo? Foi a primeira vez que... Não foi a primeira vez porque você teve outras articulações não tão públicas como essa, mas foi a primeira vez, foi uma articulação pública visibilizada de grande força para se pensar as nossas vidas, né? E não só as nossas vidas, mas pensar saúde, educação, cultura, cidadania, né? Pensar diversas estratégias de como o Estado brasileiro pode fazer essas reparações históricas. Então, o Plano Nacional de Promoção de Cidadania e Direitos Humanos, ele foi pensado para incluir direito à memória, direito à história, direito ao patrimônio, direito à saúde, direito à cultura, né? Providenciar editais, criação de museus, diversas estratégias para falar, olha, estamos aqui, queremos nosso direito. Porque acho que nessa época todos nós acreditávamos que, e eu acho que eu particularmente ainda acredito que quando a gente integra todos os setores do Estado para debater uma pauta, é muito mais estratégico do que você... Não, vai ter só uma coordenação LGBT no Ministério dos Direitos Humanos. Não, a questão LGBT estava em todos, porque todos os ministérios faziam parte dessa política, desse plano nacional. Todo mundo estava ali dentro. Não era só uma pasta, era comandada por um ministério específico, mas todos os ministérios tinham representações lá dentro. Então, a defesa todo mundo tinha justamente para pensar de forma estratégica com o setor, com a sociedade civil, o que a gente quer. Então, foi muito bacana. Eu não participei, mas eu pude ver fotos, vídeos, entrevistas, e era incrível. Assim, as pessoas que participaram, elas de fato, dava para ver nos olhos das pessoas que elas tinham, não era nenhuma esperança, elas tinham a certeza da mudança, que elas não seriam mais perseguidas, elas não seriam mais humilhadas, elas não seriam mais maltratadas, elas teriam direitos iguais aos casais heteronormativos, elas poderiam, sabe, elas poderiam ter os mesmos direitos garantidos, e que elas não seriam, né, acabaria toda essa violência, né? E o trabalho, por exemplo, que você, eu, que nós realizamos, visando o direito à memória, né, esse foi um dos planos estratégicos desse plano nacional, assim como a criminalização da homo-lesbo-transfobia, né? E aí a gente tem que perceber que ela é uma política pública muito forte, hoje negado pelo Estado, mas é uma política pública que, diferente de todas as outras políticas públicas que eu já acompanhei, em especial, por exemplo, a que eu mais tenho trabalhado, que é a política pública dos museus,
Essa foi uma política pública construída por pessoas. O Estado teve pouca voz, o Estado escutou muito. Isso foi muito bacana, pelos registros, pelos documentos. O Estado escutou. Então, não foi uma política pública feita por nós, pessoas LGBTQIA+, enquanto o Estado tinha um compromisso de executar. Escutou as demandas, vamos estabelecer prioridades, que é o documento do plano, e vamos escutar, vamos trabalhar, vamos fazer. Não foi o contrário, não veio o documento pronto. Isso que foi mais louco, porque teve muita briga, né? Isso não foi algo, vamos construir. Porque a galera foi mesmo para cima e todo mundo se defendendo e todo mundo criando estratégias. E, óbvio, todo mundo queria o melhor. Então, o Estado ficou muito passivo. E aí vem, talvez, o grande problema. A gente não conseguiu emplacar de vez, talvez justamente por isso. Porque o Estado ficou muito na escuta e não participou tanto da execução. Talvez isso tenha ocorrido alguma coisa. Mas, por um lado, é um documento que eu sempre, né, você sabe muito disso, que eu brigo muito nisso, porque é um marco que a gente tem, mas é um marco super ignorado, em especial pelas gerações, as atuais gerações que ignoram esse documento, querendo inventar a roda. Mas é um documento que foi construído, está lá, a gente, de fato, tem que melhorar ele, tem muita coisa para ser feita. Mas, para melhorar ele, a gente precisa reunir todos os estados diferentes, né? E aí, para construir uma política, né, um plano nacional, você primeiro trabalha em casa, depois trabalha no seu município, depois trabalha no seu estado, depois, né, tem toda uma articulação em diferentes níveis, que não é só, vamos mudar o documento, o que já, né, se pensou. Então, tem ONGs, pessoas querendo fazer, não, vamos fazer, vamos mudar, vamos alterar o documento. Esse documento ele foi feito de uma forma muito bacana. É um documento que eu considero ele super desprezado. Fiquei até muito feliz que você trouxe ele nessa pergunta. Né? A gente fala muito sobre ele, batemos muito nessa tecla, até porque é um dos poucos documentos antes da criação do Instituto Brasileiro de Museus que fala de memória, que é uma coisa assim, que massa, né? Os caras estão lá na frente já pensando nisso, e acho que é um documento incrível, mas assim, muita coisa está sendo executada, mas executada judicialmente praticamente, né? Porque o Estado em si acabou abandonando esse documento. Eu acho bem legal da sua fala, porque eu acho que a gente está num momento, né, passados 10 anos, em um momento bem especial para a gente rever esse documento e verificar o que funcionou, o que não funcionou. Né? Mas eu queria perguntar para você, para o campo da memória, como é que você acha que ele influenciou a política pública ou a atuação das instituições? Acho que influenciou super pouco, bem pouco. Eu acho que, pelo menos assim, né? Eu percebi que havia um documento depois que eu já estava fazendo a coisa. E até foi para escrever o projeto do MOF, também um projeto cultural, lá no Museu de Favela, porque no Rio de Janeiro já tinha a lei de criminalização da homolesbotransfobia no município do Rio. E aí eles faziam menção ao plano nacional. Eu falei, nossa, mas tem um plano nacional? E aí foi quando eu falei, nossa, que legal, tem um plano nacional, que eles querem fazer isso, aquilo, outro. E eu realmente não sabia. Mas eu queria muito conhecer as pessoas que deram a ideia da questão de arquivo de museus e de memória. Eu queria muito saber quem são essas pessoas, porque foram geniais, assim, e não são pessoas do nosso circuito de museus, de patrimônio, porque, né, teriam falado. E isso achei muito, muito, muito estratégico. Agora, hoje, ele reforça muito em debates, em discussões, né? Quando a gente, em discussões, né, com pessoas fóbicas, a gente tem esse documento, em apresentações de edital, o próprio Museu da Diversidade usa esse documento também para os seus debates, e eu acho ele é fundamental, né, para o âmbito dos museus, para o âmbito do patrimônio,
mas ele é bem ignorado pela nossa área ainda, até porque, né, se ele fosse mais visto, a gente teria vários patrimônios registrados, monumentos registrados, arquivos criados, museus criados, né, porque o município, o estado teria estimulado, mas acabou que não. A própria área ignora muito esse documento. São poucas as pessoas que usam ele, eu acho, como um documento de referência, que é um documento super leve, super bonito, eu acho ele muito bonito. Mas a nossa área, a área de museus e patrimônio, acaba não trabalhando muito com ele, não, o que é uma pena, e, e isso complica muito, porque fica naquela tendência de querer inventar roda, de querer criar coisas que já estão ali estipuladas. Assim. A gente poderia ter, por exemplo, acho que o museu da diversidade ocupa muito esse espaço, que é aquele museu de, eles falam, né, um espaço de referência da memória LGBTQIA. Para mim, hoje é o Museu da Diversidade, que não necessariamente seria. Poderia ter vários centros de referência, porque a gente sabe que todos os museus, inclusive o Museu da Diversidade, que é um grande centro de referência, ele deve sofrer muito com a ausência de espaço, porque, né, pensa quanto material deve chegar da memória de pessoas LGBTQIA+, querendo preservar suas memórias, suas histórias. Enfim, acho que a gente ainda peca muito as áreas de ciências humanas focadas em memória, patrimônio, peca muito ainda com esse documento.